Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 8. Damos graças a Deus pelo privilégio de estarmos na sua casa mais uma vez. Reconhecemos sua majestade, o seu poder e quão bom é nos reunirmos para adorar e bendizer o nome do nosso Deus, que é Criador, sustentador, Pai, amigo, companheiro, Senhor e Rei. Evangelho de Lucas, capítulo 8. A partir do verso 40, volte seus olhos aí, por favor, diz o seguinte: aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando, e eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte, e indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, logo estancou o fluxo do sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que te tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa do que havia, porque havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Amém. Até aqui. Vamos orar mais uma vez, pedir ao Espírito Santo que aplique essa palavra ao nosso coração. Feche seus olhos aí. Pai, obrigado por esse privilégio maravilhoso, que é podermos te chamar de Pai, podermos nos aproximar da presença do Senhor, através do louvor, através da adoração, através das nossas orações. Obrigado por isso. E lhe rogamos, Espírito Santo de Deus, meu Deus, uma porção de graça do Senhor neste momento que vamos meditar na Tua Palavra. Fala conosco, Espírito Santo. Em nome de Jesus, fique à vontade aqui e comunique essa palavra. Eu lhe peço ao coração de cada um dos meus irmãos aqui. Fala de uma maneira individual. O Senhor conhece as necessidades, as tristezas, meu Deus, os sonhos, os desejos, as angústias da alma. Meu Deus, assim como essa mulher do fluxo de sangue vivia um momento muito difícil, há pessoas aqui hoje de repente vivendo assim. Deus, e eu lhe rogo que o Teu Espírito Santo fale conosco. Dá-me da Tua graça para transmitir essa palavra. Eu dependo de Ti, Espírito Santo. E lhe peço, meu Deus, que o Senhor repreenda desse local todo espírito maligno que queira roubar essa palavra, que fique da porta para fora em nome de Jesus, e que todos estejam aqui conectados ao trono da graça para serem alimentados por Ti. É o que eu lhe rogo em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar, querido? Jesus, ele, se você voltar os olhos um pouco antes aí, a partir do verso 26, você vai verificar que Jesus estava chegando de um lugar. Ele estava chegando aqui em Cafarnaum, na região de Cafarnaum, vindo do outro lado do mar da Galileia, do lago da Galileia, lá da região de Gadara, onde lá ele foi com um único propósito: operar um milagre na vida de um homem e libertá-lo. Um homem endemoniado que vivia uma situação degradante, e o Senhor Jesus operou um milagre na vida dele, repreendendo os espíritos malignos e o curando. E aí agora Jesus retorna para a região da Judeia, que é do lado de cá do lago. E aí quando ele chega em Cafarnaum, ele encontra aqui de pronto uma multidão, como nós lemos aqui. Quando voltou, a multidão o recebeu. Versículo 40. A multidão recebeu porque a fama de Jesus ela já tinha espalhado por aquela região ali. A fama de Jesus, dos milagres que ele estava fazendo, aquelas coisas extraordinárias, sabe, isso correu a notícia, e as pessoas queriam ver, e as pessoas mais do que ver, elas queriam também experimentar, porque de vez em quando a gente fica doente, e as pessoas buscavam Jesus atrás de milagres. Alguns doenças normais da vida, outros realmente doenças incuráveis, como nós vemos na história dos evangelhos, os registros dos evangelhos, os milagres que o Senhor fez, curando pessoas incuráveis pela medicina. Àquela altura, realmente, a fama dele já havia percorrido toda aquela região ali.
E então logo ele desceu do barco. O início daqui da história, a partir do verso 40 que nós lemos, diz que se aproximou dele um homem importante, Jairo, e rogou que Jesus viesse à sua casa para que orasse pela sua esposa, que a sua filha estava à beira da morte, uma menina de 12 anos de idade, à beira da morte. E Jesus ficou compadecido daquele pai desesperado. Eu imagino que aquele homem realmente, as palavras dele tocaram o coração de Jesus, porque Jesus se compadece da nossa dor. Ele se compadece. Aqui nós vemos que ele se compadecia de todos aqueles que chegavam perto dele e clamavam pela sua ajuda. E esse pai realmente deve ter aberto o coração e de repente até chorado, porque ele sabia que na sua casa sua filha estava prestes a morrer. E Jesus, se compadecendo, decide caminhar com ele, fala: não, eu vou até a sua casa, eu vou lá orar com ela. E ali aquela comitiva caminhando, Jesus e aquela comitiva caminhando, apertando, daí a pouco Jesus para e fala: olha, alguém me tocou. E pergunta: quem é que me tocou? Porque alguém me tocou, de mim saiu virtude. Ele fala isso. E aí o apóstolo Pedro responde o óbvio. Fala para ele: Jesus, como é que o senhor está de brincadeira? Um monte de gente aqui está apertando o Senhor, puxando daqui, esticando a mão, querendo tocar no Senhor, te cumprimentar, pegar na sua mão, tocar na sua roupa. Tem um monte de gente, Jesus, e o Senhor veio falar que alguém me tocou. Todo mundo está tocando no Senhor, Jesus. Mas Jesus, a resposta dele é uma resposta intrigante. A resposta de Jesus mostra que existe um lugar diferente do óbvio. Pedro disse o óbvio, mas a resposta de Jesus vai mostrar para mim e para você que existe um lugar diferente do óbvio, diferente do natural, e que é possível ser acessado por aqueles que realmente se aproximam de Deus, por aqueles que clamam pelo Senhor, por aqueles que o buscam, por aqueles que invocam o nome dEle. É possível acessar um lugar diferente do comum, um lugar fora do local comum, fora do óbvio. E Jesus afirma isso, que alguém havia o tocado de maneira diferente, porque dele saiu poder. E Jesus imediatamente percebeu que saiu o poder, e ele queria saber o que é que tinha acontecido, ou quem é que havia lhe tocado, e por que havia lhe tocado, porque era um toque diferente. Sabe, querido, o que eu aprendo de pronto aqui com essa passagem, é que a fé rompe o óbvio. Você pode repetir isso? A fé rompe o óbvio. A fé rompe os limites do óbvio na vida, nas nossas vidas, na vida das pessoas ao nosso redor. A fé rompe os limites do óbvio. Pode parecer que é óbvio, pode parecer que é dessa maneira, que vai ser desse jeito, mas o Senhor tem poder. Há poder no nome de Jesus para escrever de novo, para fazer acontecer de maneira diferente e surpreendente. Essa mulher vivia um momento muito difícil, uma situação crítica. 12 anos doente, 12 anos insistindo aqui na busca da solução de um problema que a atormentava, um problema terrível. Sabe, que não era apenas um problema de saúde, mas era um problema que alcançou e que tocou todas as áreas da vida dela. Se fosse só um problema de repente físico, limitado a ela, mas que a permitisse viver normal, não, mas aqui não era isso. Ela tinha um problema de uma hemorragia, e essa hemorragia gerou um transtorno imenso, porque além de tocá-la fisicamente, ela era certamente uma pessoa de uma saúde frágil. Ela certamente era fraca, porque uma hemorragia constante há 12 anos torna qualquer pessoa fraca. A saúde dessa pessoa não é normal, não é do mesmo jeito. Mas lhe gerou também um problema conjugal, certamente, porque 12 anos com esse fluxo de sangue atrapalhou o casamento dessa mulher. Certamente, possivelmente, o texto não relata o contexto lá da família dela, mas de repente poderia ser que o marido já abandonou, casou-se novamente, arrumou outra mulher para si, porque aquela ali tinha um problema de fábrica, trouxe um problema certamente conjugal para ela, trouxe também um problema social, porque a lei de Moisés dizia que a mulher que tinha um fluxo de sangue, ela era considerada imunda, então ela não podia ser tocada, e tudo aquilo que ela tocasse era também considerado imundo. Olha só o problema na vida dessa dona. Ela não podia relacionar com as pessoas. A lei dizia que inclusive o local onde a mulher se levantasse, se ela estivesse sentada, se ela se levantasse e viesse outra pessoa e sentasse naquele lugar, era considerado imundo. E tinha que ficar fora, e tinha que ficar afastado do convívio social.
Essa mulher não tinha relacionamentos. 12 anos. Era considerada por todos, inclusive pelos seus familiares, como imunda. Ela não podia frequentar a festa de família, ela não podia frequentar aniversário de parente, ela não podia visitar ninguém, ela não podia nem sequer ser visitada. Nem isso. Ela não podia sair na rua e conversar com as vizinhas, sentar na porta de casa e bater um papo. Não podia, não podia. Olha que situação triste. Ninguém lhe podia acariciar e nem mesmo cuidar das suas fraquezas. Como é bom quando a gente está em um momento de fragilidade, de doença, a gente tem alguém perto da gente, né? A gente tem uma esposa que faz uma comida gostosa, que abraça, que aconchega. A gente tem um marido que realmente traz segurança em uma hora de enfermidade. A gente tem uma mãe, a gente tem um pai, nós temos filhos, de repente, que cuida no avançar da idade. Como é bom quando a gente está precisando de ser cuidado, em um momento de doença, a gente ser cuidado, a gente ter gente do lado da gente. Como isso é gostoso, como isso é confortante. Essa mulher não tinha isso. Essa mulher não tinha isso. Olha o tamanho do problema. Essa mulher tinha tudo para terminar a vida dela em solidão e em amargura. Tudo para ser uma mulher amargurada, sozinha, depressiva, com a vida arruinada. Contudo, essa mulher deixou um exemplo para a gente muito grande de que vale a pena insistir e não desistir. Vale a pena. Vale a pena insistir, vale a pena. Essa mulher, meu querido, eu vejo ela como um dos maiores exemplos no Novo Testamento a respeito de persistência. Porque 12 anos doente, 12 anos. E a perseverança, ela é uma das marcas ou uma das características daqueles que são abençoados, daqueles que são vitoriosos, daqueles que realmente têm história boa para poder contar. A perseverança é uma das características, meu querido, que compõe a base da estrutura de uma vida bem-sucedida. É perseverar, é continuar, sabe? Desistir é mais fácil. Desistir é sempre mais fácil, mas não é o melhor. Não é o melhor. Perseverar é realmente difícil. Às vezes é mais fácil abrir mão de coisas, não querer pagar o preço, mas nem sempre é o melhor. Nem sempre é o melhor. O melhor, às vezes, vai ser insistir, vai ser continuar, vai ser não abrir mão, vai ser ir adiante. Ela gastou, e aqui eu vejo que ela, e isso de uma maneira muito clara, essa persistência, porque o texto nos diz que ela gastou todos os recursos que ela tinha na busca da solução do problema. Todos. Recurso financeiro, dedicação do seu tempo, certamente, da sua energia de buscar a solução para o problema insolúvel que ela tinha, mas ela investiu, ela gastou, ela foi atrás, ela não desanimou, ela continuou a acreditar, e tudo o que lhe era possível fazer, ela fez. E aí eu quero te fazer essa mesma pergunta, para saber se você tem pagado o preço para alcançar os objetivos que você quer na sua vida. Você tem pagado um preço como dessa mulher? Você olha para ela e se sente inspirado a olhar para dentro de si e falar: não, eu preciso investir um pouco mais de força, eu preciso de investir um pouco mais de tempo. Os seus objetivos no seu casamento, você tem pagado preço para ter um bom casamento? Você tem investido tempo, você tem dedicado sua energia em construir um bom casamento? Porque às vezes nós olhamos e achamos que é fácil. A vida de casado, realmente, eu gosto de dizer que ela é deliciosa, é ótima, mas ela tem os seus percalços. Todos que são casados aqui sabem disso. Tem os momentos de desajuste, que aí a gente precisa de pagar o preço para poder trazer o carro para o eixo de novo, para ele continuar na caminhada. Não é fácil. Às vezes é mais fácil desistir, como os muitos têm feito. Às vezes é mais fácil desistir, mas se persistir, vale a pena. Vale a pena escrever uma história a dois de 10, 20, 30, 50 anos e olhar para trás e ter uma família constituída e ter história para poder contar. Vale a pena. Você tem, sabe, os seus objetivos aí na sua vida financeira, você tem realmente pagado o preço por eles? Quantas pessoas querem melhorar, progredir no trabalho, avançar, sabe, conquistar novos objetivos, mas que são limitados no sentido de empenhar as suas forças,
Querem progredir, mas não querem pagar o preço. E hoje o que nós mais vemos aí nas redes sociais são coaches financeiros querendo vender uma ascensão financeira fácil. Todo mundo quer vender coisa fácil na internet, né? Você poder aprender um cursozinho de 7 dias, e aí você vai ser um mega investidor, você vai, sair de 10 e pular para 1000, vendendo oportunidades, vendendo facilidades, e isso tem enganado a tantos. Pagar o preço, querido. Pagar o preço, levantar cedo, estudar, empenhar, se dedicar, chegar mais cedo no trabalho, ser o último a sair, pagar o preço, esforçar. Saúde. Eu tenho certeza que você deseja ter uma boa saúde, mas eu lhe pergunto, você tem pagado o preço para ter uma boa saúde? Você cuida da sua saúde? Você se alimenta bem? Você pratica exercício físico? Mas todos querem ter uma boa saúde. Tá, mas você tem investido suas forças em obter uma boa saúde? Uma saúde no corpo, uma saúde emocional? Ou você é alguém que vive guardando lixos emocionais ao longo da vida, guardando rancor de pessoas, alimentando coisas, tem dificuldade para liberar perdão àqueles que às vezes pisam no seu calo? Sabe, querido, isso tudo é o quê? Esforço, persistência, insistência na vida espiritual. Quantos querem conhecer mais de Deus? Quantos querem se aproximar mais de Deus, mas não pagam o preço genuíno de conseguir isso, de se dedicar a isso? Quantos querem mais? Nós temos visto esse dia muita gente compartilhar nas redes sociais sobre um mover que está acontecendo nos Estados Unidos, em um culto que começou há quase uma semana e ele não para. E aí muitas pessoas eu já vi compartilhando e dizendo, eu gostaria que acontecesse assim também, quanto mais pudesse acontecer assim melhor. E aí eu vendo alguns comentários eu fiquei pensando, tá, mas e aí, você tem investido tempo também nisso? Você tem desejado isso, esse mover do Espírito Santo? Porque a promessa, ela existe. A promessa está na palavra do Senhor de que nos últimos dias Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Está na Bíblia, é verdade, os últimos dias nós estamos vivendo. Tá, mas as pessoas desejam isso, tá, mas tem manifestado isso de maneira genuína? Tem vindo à casa do Senhor para poder buscá-lo no culto com esse desejo ardente no coração? Senhor, eu quero mais de Ti. Senhor, enche o meu coração. Senhor, visita o meu coração. Senhor, eu desejo experiências novas com o Senhor de uma maneira ardente. Isso tem sido realidade. Porque o Espírito Santo, entenda isso, ele só entra onde ele é convidado. O Espírito Santo de Deus, ele nunca vai invadir um culto, invadir uma reunião e as pessoas serem cheias por ele. Não, ele não vai fazer isso. Ele só entra onde ele é convidado. Então certamente esse mover está acontecendo lá porque é um grupo de gente que se reuniu e começou a buscar de uma maneira intensa o Espírito Santo, como todos os avivamentos que aconteceram ao longo da história foram assim. O primeiro avivamento, descida do Espírito Santo no Pentecostes, foi fruto de quê? Jesus, Atos capítulo 1, quando ele é assunto aos céus, qual a ordenança que ele dá aos discípulos? Permanecer em Jerusalém, unidos, orando. E quando o Espírito Santo vai descer no dia de Pentecostes, o que os irmãos estavam fazendo? Há 10 dias, Jesus já havia sido assunto aos céus há 10 dias. Há 10 dias eles estavam no cenáculo orando, buscando, querendo mais da presença do Senhor. E aí o Espírito Santo vem e se faz presente. Então, querido, olhar para movimentos do mover do Espírito Santo ao redor da terra é gostoso e é bonito e é desejável, mas isso tem que ser materializado em esforço. Quantos pagam o preço de vir numa reunião de oração? Dobrar os joelhos, ficar 30 minutos, 1 hora, dentro de casa, na igreja. Senhor, eu quero mais de Ti. Espírito Santo, aviva a minha fé. E aí olham para mover e acham tão bonito, tão bacana. Meu querido, mas tem que ter insistência. Tem que ter persistência para a gente poder experimentar isso do Senhor na nossa vida. Não desista. A ausência da persistência é a causa de muitas derrotas. Muitas derrotas. Essa mulher poderia ter vivido um resto de vida de amargura, mas porque ela insistiu, ela teve a bênção do Senhor sobre a sua vida. A persistência, ela nos tira do lugar comum. Nos tira do lugar comum. Porque o contrário da persistência é o conformismo. O conformismo, ele aprisiona, ele cega, ele nos inutiliza. Mas nós vemos nessa mulher aqui um comportamento completamente diferente. Mesmo o diagnóstico desfavorável,
Ela não perdeu as esperanças, porque o texto nos diz que durante 12 anos ela investiu toda a sua força e todos os seus recursos e tudo que era possível para ela alcançar a solução do problema dela. A solução. Mas infelizmente o problema dela era um problema insolúvel, mas ela persistiu. Ela não desanimou, ela não parou, e ao ouvir falar a respeito de um homem chamado Jesus, que operava milagres, que tocava em pessoas doentes e elas eram curadas. Ao ouvir falar disso, a sua fé se animou. E ela falou, não, eu vou atrás agora desse homem. Eu não o conhecia, ele está passando por aqui, ele chegou na cidade, eu vou atrás dele. Eu não vou perder essa oportunidade. Olha a insistência e a persistência dessa mulher. E ela vai até Jesus para poder buscar nele o toque da cura, para poder alcançar o milagre. Ela não tinha mais recursos, nem possibilidades, mas a fé a fez levantar das cinzas. A fé a fez levantar das cinzas e caminhar em direção até Jesus, para que ele pudesse mudar o imutável na vida dela. A situação dela era imutável, não tinha, sobre a ótica da medicina, dos recursos, uma solução para o problema dela. Ela vai até Jesus crendo que simplesmente por tocar nele, a situação dela poderia ser mudada. E glória a Deus, porque esse exemplo de fé, ele aviva o nosso coração. Ela havia proposto em seu coração que tão somente se tocasse em Jesus, a sua situação mudaria. Bastaria apenas eu tocar. Ela não coloca no coração, e aqui nós vemos essa insistência dela, produzindo pela fé uma convicção de que não precisaria nem dele orar, não precisaria dele impor as mãos, não precisaria nem dele falar com ela, não precisaria nem dele cumprimentar ela, porque ela não tocou em Jesus, ela tocou aonde? Na roupa de Jesus. Ela tinha uma convicção tão grande que esse Jesus tinha poder e que poderia solucionar o problema dela, que ela disse, basta eu tocar na roupa dele, porque o poder não está na roupa, mas o poder está na fé dela depositada em Jesus, crendo que o milagre poderia ocorrer naquele momento. Ela lutou contra as adversidades para tocar no Filho de Deus e alcançou o milagre na sua vida. Querido, somente a fé, e isso eu aprendo aqui com essa mulher, que somente a fé em Jesus move o sobrenatural. Somente a fé colocada nele, somente a confiança depositada no Deus que tudo pode, no Deus que tem o poder. Muitos na multidão, como o apóstolo Pedro disse aqui, Jesus, tem muita gente te tocando. Tem muita gente tocando e o Senhor está perguntando quem te tocou. Certamente nessa multidão havia muita gente com problema, muita gente também querendo tocar em Jesus para que pudesse ser curado, ou chamar a atenção dele, ou tocar para falar, ei, espera aí, ora por mim também, ei, eu tenho um problema também, o Senhor pode resolver o meu problema? Muitos querendo chamar a atenção de Jesus, muitos, mas a Bíblia vai dizer que apenas o toque dessa mulher fez sair poder de Jesus. Apenas o toque. Muitos desejam, querido, nós vemos isso, ir morar no céu, mas para ser salvo é necessário mais do que desejo, é necessário esforço e é necessário fé. É necessário fé no Cristo, o Filho de Deus, aquele que redime o homem do pecado, aquele que lava os nossos pecados, mas também é necessário esforço. Mateus capítulo 24, verso 13, Jesus Cristo vai dizer isso, aquele que porém que perseverar até o fim, ele será salvo. Aquele que continuar no caminho até o fim, que não desistir, ele será salvo. Aquele que crer até o fim, esse será salvo, esse será salvo. Mas em Mateus 7, versos 13 e 14, Jesus vem mostrar que também é preciso ter esforço, porque ele fala que entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela, são poucos. Ou seja, é necessário ter esforço. Para ser crente de verdade, é necessário esforço. Não é fácil, não. A gente tem que rejeitar muita coisa. A gente tem que abrir mão de muita coisa para poder honrar o nome do Senhor, para poder agradá-lo. E compete a nós agradar o nosso Pai. Mas é necessário ter esforço. Assim como aquela mulher, hoje de repente você chegou aqui,
ou esteja ouvindo essa palavra e precisando de uma cura, precisando de uma libertação física ou emocional, ou precisando de repente de algum outro tipo de milagre na sua vida. E eu quero te dizer isso, querido, que aquele que curou essa mulher desse fluxo incontido de sangue há 12 anos, aquele que fez cegos enxergarem, surdos ouvirem, mudos falarem, coxos levantarem e caminharem e tomarem o seu leito e andarem, querido, ele continua hoje aqui em nosso meio. Ele continua hoje aqui se compadecendo da sua necessidade, se compadecendo da sua dor, sabe, também com poder nas suas vestes e poder nas suas mãos para poder lhe tocar e operar o milagre que você tanto precisa nessa noite. Você precisa de repente, assim como essa mulher, reunir as suas forças. Às vezes, olhando para ela e vendo esse contexto, de repente essa mulher reuniu as suas últimas forças para poder ir até Jesus. E de repente você está aqui hoje também cansado já de uma caminhada de problemas, uma caminhada de busca de solução, mas eu quero te dizer, reúna as suas forças. Reúna as suas forças, não desista, insista, não desista, não pare no caminho, se levante porque há poder no nome do Senhor para te colocar de pé. Ao contrário do que muitos pensam, Deus não age em resposta às nossas necessidades, mas em resposta à nossa fé. Deus não age em resposta à nossa necessidade, Ele age em resposta à nossa fé. Muitos que tocaram em Jesus tinham necessidades. Apenas essa mulher tocou em Jesus com fé. E apenas a resposta veio ao seu toque, porque é a fé. E Jesus disse isso, quando respondeu a ela: filha, vai, a tua fé te salvou. Foi a fé que salvou. Foi a fé colocada em Jesus que realmente mudou a história dela. Portanto, eu te digo isso nessa noite: reúna suas forças. Reúna o que sobrou de forças. Se de repente você está cansado, fadigado, reúna as suas forças, mas não pare, venha até Jesus. Venha até Jesus, não para tocá-lo de qualquer maneira, mas com o toque da fé, com o coração cheio de convicção, cheio de certeza que basta eu tocar, basta eu clamar que o Senhor opera milagre. Para poder encerrar essa palavra, de que maneira perseverar? Insistir, não desistir, insistir, mas insistir de que maneira? Perseverar de que maneira? Romanos capítulo 12, verso 12, o apóstolo Paulo vai nos dizer isso. Alegrai-vos, ele vai dizer, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Perseverar na oração. Persevere na oração, querido, pois ela é que anima a nossa esperança. Ela é que fortalece a nossa fé. É quando nós nos dedicamos a invocar o nome do Senhor e orar é isso. Não é jogar palavras ao vento, mas é nos concentrarmos e conversarmos com o nosso Pai e realmente clamarmos, invocarmos a sua presença, falar: Jesus, eis-me aqui. Senhor, olha para mim. Senhor, eu te amo, o Senhor é o meu Deus e o meu Pai. Eu te busco em inteireza de coração, em sinceridade. Meu Deus, o Senhor conhece a minha dor, o Senhor conhece a minha angústia, Senhor, me socorre. Meu Deus, peleja por mim essa peleja. Meu Deus, vai à minha frente, envia anjos do Senhor, aplane no meu caminho. Meu Deus, tira essas pedras que têm me impedido de prosseguir. Meu Deus, essas coisas insolúveis, Senhor, vai à frente, o Senhor tem poder. E à medida que nós vamos declarando a palavra do Senhor em oração, ela vai fortalecendo a nossa fé, ela vai nos encorajando a persistir e a prosseguir. A oração é a chave que move o sobrenatural a nosso favor, querido. Não se esqueça disso. A oração é a chave, é aquilo que toca o coração de Deus. A nossa fé manifesta em palavras, é aquilo que chega ao trono da graça e move o sobrenatural a nosso favor. Quantos nós vemos de exemplos na palavra do Senhor, de homens e mulheres que pagaram o preço de orar, de clamar ao Senhor e tiveram respostas extraordinárias. Viram um mover extraordinário de Deus na sua vida. De repente hoje você está com uma situação imutável, insolúvel. Eu quero te dizer que há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus para entrar nessa causa. Há poder, basta uma palavra do Senhor, basta um toque do Senhor para poder transformar a situação na sua casa, na sua saúde, na sua empresa. Querido, a oração, persevere nela, porque é a única forma de obtermos resposta de Deus. É a única forma de obtermos, de movermos o coração do Senhor a nosso favor. E não importa
Não importa a forma como você chegou aqui hoje, cansado, fadigado, abatido, eu quero te dizer isso mais uma vez: não desista, insista, não desista, não pare no caminho, não desanime. A multidão às vezes vai tentar desanimar, as más notícias, as más palavras, sabe, vão tentar, o próprio diabo de repente vai soprar coisas nos seus ouvidos para poder te desanimar, falar: olha, não tem jeito, esse casamento não tem mais jeito, esse homem não muda, essa mulher não tem conserto para ele, esse menino não tem conserto para ele, desiste disso, desiste dessa empresa, desiste desse negócio, desiste de você mesmo, desse corpo, dessa enfermidade que não vai passar nunca. Insista. Não desista, em nome de Jesus, se fortaleça no Senhor. Isaías capítulo 40, verso 29, a palavra do Senhor vai nos dizer isso, que o Senhor é aquele que dá força ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor, daquele que já está fadigado, daquele que já não consegue mais caminhar. A palavra do Senhor vai dizer isso, que à medida que a gente busca Ele, como um conta-gota, Ele vai regando a nossa vida, vai regando, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai renovando, vai levantando, vai colocando de pé, vai encorajando novamente para poder prosseguir e avançar na caminhada. E por último, Mateus capítulo 21, verso 22, o Senhor Jesus vem dizer que tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Tudo que pedirdes em oração, crendo. A oração aqui é como o toque. Muitos tocaram em Jesus, mas só uma oração foi respondida. Só o toque dessa mulher foi respondida, porque foi com fé. Tudo o que pedirdes em oração, crendo, com fé, crendo, vai receber. Você pode dizer amém? Você toma posse dessa palavra nessa noite? Então vamos orar juntos. Coloque-se de pé. Vamos orar. Há poder no nome do Senhor para hoje manifestar o poder na sua vida, para que te encorajar a prosseguir, a não desistir, para renovar as suas forças. Você que hoje chegou aqui, está abatido, desmotivado, desencorajado, há poder no nome do Senhor para te levantar, para te animar, para te fortalecer, em nome de Jesus. Há poder no nome do Senhor para também operar o milagre que você precisa, a resposta daquilo que você precisa hoje. Toque com fé, querido, se aproxime do trono da graça com confiança, crendo que o Senhor vê a sua dor, Ele se importa com você e Ele tem poder para transformar essa situação. Se essa palavra falou contigo, coloque a mão no seu coração aí e vamos orar juntos. Peça: Espírito Santo, em nome de Jesus, enche o meu coração de fé. Meu Deus, não me deixe desistir. Senhor, eu quero insistir e eu vou continuar nessa caminhada insistindo contigo. Meu Deus, indo adiante. Meu Deus, eu não vou abrir mão de nenhum dos meus sonhos. Meu Deus, os meus poços podem estar entulhados, meu Deus, mas eu vou desentulhá-los. Meu Deus, eu vou resgatar esses sonhos, as promessas do Senhor sobre a minha vida, eu tomo posse delas e eu não vou desistir, eu vou insistir. Pai, em nome de Jesus, obrigado, meu Deus, porque podemos nos achegar ao trono da graça com confiança, crendo num poder de um Deus que é misericordioso e que se compadece de nós, meu Deus, e que é um Deus amável, afável, meu Deus, um Deus que se importa e que nos aconchega e que nos abraça, meu Deus, e que nos dá a segurança de que nós podemos clamar, que a resposta virá, porque a tua palavra diz, porque Jesus Cristo disse que tudo o que pedirmos em oração, crendo, nós receberemos. Pai, eu lhe peço que o teu Espírito Santo complete essa palavra no coração de cada um dos meus irmãos aqui. Meu Deus, levanta aquele que está, ó Deus, abatido. Meu Deus, fortalece a fé daquele que está desmotivado. Meu Deus, traz paz ao coração daquele que está aflito, alegra, meu Deus, a alma daquele que está angustiado, em nome de Jesus, meu Deus, mas renova a força do teu povo, para que possam ir adiante, prosseguir e caminhar na caminhada da vida, crendo, meu Deus, que basta clamar, basta invocar o nome do Senhor, basta tocar no Senhor, meu Deus, que o milagre virá, em nome de Jesus. Opera, meu Deus, sinais e prodígios da vida de cada um dos meus irmãos, e manifesta o teu poder e graça, é o que eu lhe rogo, em nome de Jesus, amém